Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast E Se Eu Soubesse? Hoje, num dia que está mais ou menos frio, a gente trouxe aqui um cara que combina exatamente com o que aconteceu durante o dia. O cara atravessou São Paulo, veio da Zona Norte, estava participando lá da ABF. No meio do caminho bateu o carro, na verdade bateram nele, né? E conseguiu chegar aqui todo zen. Então a gente está aqui hoje para falar sobre como você escalar a sua empresa, como você abrir, pensar se vale a pena entrar aí numa franquia. E nada melhor do que esse rapazolo que está aqui com a gente para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Luiz Zen. Fala aí seu sobrenome inteiro, para não falar errado. Luiz Zen Lenoy. Luiz Zen Lenoy. Zen Lenoy. Você falou que você tem origem russa, né? Exatamente, tá? Primeiramente, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui. Falamos aí nos bastidores que o nome, se eu soubesse, ajudaria muito as pessoas aí a antecipar qualquer tipo de problema que pudessem ter, né? E parabéns, né? Parabéns pela sua audiência, parabéns pelo negócio que está cada vez mais crescendo. E fica interessante as pessoas poderem entender o que está acontecendo no mercado, o que pode realizar durante esse processo todo. Então, o seu trabalho vai ser bastante útil como ferramenta, né? Como ferramenta para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de qualquer tipo de assunto, né? Porque você vai falar só um assunto independente de cenário, mercado, né? Política, tudo. A gente abre para tudo aqui, né? E você que está chegando aqui agora e não sabe o que você está fazendo, né? Quer dizer, o cara vai clicando lá, pá, cai no programa, não sabe o que você está fazendo aqui. Você está aqui no programa, no episódio número... Que número que é, Diego? Sei lá que número que a gente está aí. Depois a gente fala para você que número que é, do E Se Eu Soubesse? Porque a ideia, justamente, que a gente estava comentando aqui com o Luiz, se a gente tivesse a capacidade de antecipar o futuro, de saber se esse caminho é certo, se esse caminho é melhor, é pior, a gente abreviaria muito tempo aí da nossa jornada, né? Então o objetivo do nosso podcast é justamente isso. Então você que está aqui hoje, que fala sobre como você melhorar a sua empresa, já passou a gente aqui falando sobre educação física, falando sobre professorado, vários segmentos, cada um na sua área. Então, se você aí que está assistindo se identifica com isso, as ideias que ele vai dar aqui, as informações que ele vai passar, podem servir para você tomar uma decisão. Abra uma empresa, fecha uma empresa, abre uma franquia, não abra a franquia, e por aí vai. Né? E se você ainda conhece alguém que acha que pode se beneficiar disso, clica aí embaixo, aperta o sininho, aperta o aviãozinho, nunca sei se é aviãozinho, se é sininho do negócio. Aperta aí, manda para todo mundo, se inscreve no canal, porque você ajuda a gente a chegar para mais pessoas que precisam da nossa informação. Então, voltando aqui agora ao que interessa, Luiz. Luiz, conta um pouquinho, como foi a sua trajetória? Você começou fazendo o quê? Né? Eu sei que você teve um duplo ano sabático aí, por um motivo muito especial. Então, o que você fez até 2020 e o que você faz depois de 2020? Legal. Bom, eu tenho de formação administrativa. Meu sonho era ser bancário. Que sonho legal, hein? Cara, era meu sonho, eu achava demais, assim, a pessoa trabalhar num banco. Consegui realizar meu sonho. Eu fui trabalhar num banco. Qual banco? No extinto Banco Real. Banco Real, eu lembro, era 10 dias sem juros do cheque especial para estudante. Banco Real era uma mãe. Era muito gostoso trabalhar. Na época eu trabalhava em algumas agências lá de Campinas, né, que é onde eu sou natural. E sempre trabalhei direcionando para esse viés mais comercial. Posso só fazer um parênteses aí? Claro. Você falou que você tinha um sonho de trabalhar em banco. Sim. Sabe qual que era o meu sonho quando era moleque? Trabalhar em restaurante. Sério? Mas sabe por quê? Para comer de graça. Aí um dia eu falei isso pro meu pai, e eu lembro até hoje que ele falou. Eu falei, pai, eu queria trabalhar em restaurante, queria ser garçom, porque você vai almoçar de graça, né? Ele falou, filho, seguinte, você pode ser um garçom, é uma profissão como outra qualquer, mas você não precisa ser um garçom para comer de graça. Sim. Você pode trabalhar, ter uma empresa, montar o seu negócio, trabalhar com qualquer empresa, ter o seu salário, e você trabalhar bem e ter dinheiro para pagar onde você quer pagar. Eu falei, puta, não é que é verdade? Não precisa ser garçom para comer de graça. Aí tirei isso da cabeça. Viu, mas assim, criando esse paralelo aí já junto, a minha
decisão assim de ser bancário, inicialmente não foi porque eu achava demais, porque trabalhava com investimentos com valores, não, é porque trabalhava pouco. Né? Tinha um horário, né? Era das 11 às 4. Não, 11 às 4. Das 11 às 4. Das 11 às 4, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Mas o bancário entra antes, né? Só abre o banco Lógico, depois, lógico, né? Lógico, mas quando eu era criança, que meu pai tinha que ir a algum banco, eu falei, puxa vida, né? Naquela época ia-se no banco, né? Tem isso também, né? E então eu tinha essa visão, né? Estudei para isso, entrei lá como gerente de contas na época. Tinha era o Van Gogh, né? Tinha era chique, né? Era chique. Então consegui ter assim um espaço legal dentro do banco, mas eu percebi que existia uma limitação para mim. E eu vi que o negócio para mim não era tudo aquilo que eu imaginava. E aí é normal. E porque eu falo que é normal? Porque às vezes você tem um sonho, se você conseguiu conquistar o sonho, ok. Mas aí continua sendo o seu sonho? Ok, pode continuar. Não tem demérito nenhum nisso. Mas para mim, eu já vi que o negócio poderia ser um pouco diferente. Então eu gostaria de trabalhar em algo diferente, gostaria de me posicionar de forma diferente. Uhum. Porque a gente sabe que uma instituição financeira ela tem milhares e milhares não só de unidades, mas também de pessoas, né, envolvidas. E eu não queria trabalhar num espaço fechado, isolado, onde eu teria que trabalhar somente aquela população ou aquele espaço. Então, foi dessa forma que comecei a vislumbrar essa questão de outros negócios. Uhum. Durante esse processo, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal de uma marca de inglês da franquia, da Wizard, onde eu não conseguia entender muito bem como é que funcionava a franquia, mas me convidaram para trabalhar no grupo, lá no Grupo Multi na época. Você conhece o... Ai, me fugiu o nome dele, o Flaviano? Flaviano? Eu conheço o Flávio, mas a Flaviano... É o Flaviano, que é o cabeça-chefe do Carlos lá na parte de franquias, de expansão. Tá, mas hoje ou não? Hoje. Não, hoje eu perdi esse contato. Isso antigamente lá. Porque foi nessa época, foi lá em 2010. Ah, tá. Então, foi o início da minha carreira. Eu nem tinha nascido ainda. Porra, e falar em não tinha nascido, muito obrigado por esse rapazudo aí que você colocou, porque eu passo aqui bastante já dos 40, né? Dos cabelos brancos não deixam mentir. Mas, então, aí a experiência minha foi muito, muito, assim, gostosa. Porque a primeira pergunta que eu fiz quando falaram sobre franquia, por incrível que pareça, pô, legal esse negócio de franquia, hein? Mas quantos produtos tem que vender lá? Uhum. Porque o banco tinha milhares de produtos. Né? Então você tem que vender o CAPES, tem que vender empréstimos, tem que vender crédito, tem que vender um monte de coisa. Não, aqui é só um negócio. Mas só um negócio? Passar o dia inteiro vendendo um negócio só? Pô, gostei disso aí. E foi aí que eu entrei no segmento de franquias. Tá? Mas se me permite, eu gostaria até de falar um pouquinho antes. Claro. Tá? Eu tinha esse viés do banco, mas sempre foi mais administrativo. Tá? Muito diretamente administrativo. E eu estudava, eu entrei numa empresa que chamava RB, que era de industrial, e trabalhava como coordenador administrativo dessa empresa. Em 2002, a empresa faturou mais de 1 milhão na época, quando eu entrei. Uhum. E aí o proprietário da empresa, que é o Alexandre Rosin, ele falou assim para mim, ele me chamou de Zen, ele chama de Zen até hoje, a gente é amigo ainda. Ele falou, Zen, você não é administrativo, você é um cara comercial. Eu falei, não, cara, pode ver aí, eu monto o processo tudo direitinho, eu faço todas as coisas certinho. Ele falou, não, cara, tudo bem, você faz isso aí, mas o seu negócio é comercial. Você tem um nível de relacionamento muito legal com as pessoas. Uhum. Então, isso aí acaba atraindo, você consegue fazer a sua... Por mais que seja sem estratégia nenhuma de, quero vender, você faz a venda. Então, aí ele me jogou para o comercial da empresa. Então, para mim, isso aí foi assim, algo sensacional. Então, ele que de fato me impulsionou para o mercado comercial. Ele que te deu aquele ligeiro pontapé amoroso e fala, vai. Vai. E nós começamos a fazer um trabalho muito grande, né, nessa questão de comercial, até que eu fui convidado para vir para São Paulo, uma empresa que até hoje ela existe, chama LWT, que trabalha com software CATIA. E ali eu aprendi muita coisa também, achei que foi muito legal. Trabalhei ali por 2 anos na área comercial, tive sucesso. Foi assim, tenho tido assim, até hoje eu tenho conhecimento. E o grande passo do negócio, Tony, acho que sabe muito bem disso, é a questão do relacionamento. A forma como você se posiciona no mercado, a forma como você
trabalha e atua, e também a forma como você acaba saindo de algumas operações. Tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo. E eu trabalhei na LWT, na época a minha esposa não queria não queria mais morar em São Paulo, e aí tive aquela dificuldade de ficar aqui, indo para lá, indo, voltando. E era em Campinas, empresa. Sim. E aí eu acabei voltando mesmo lá para Campinas. E foi quando eu entrei, de fato, aí nessa empresa, no banco. E aí eu comecei a trabalhar no banco, fazer esses trabalhos. E aí depois, em 2020, aí veio o Anjinho, Anjinho, o Lucão. Anjinho, veio o Lucão. Hoje tá com 5 anos? Não, tá com 3 aninhos só. 2020, não. Foi 2022. 2022. Foi 2022. Nessa trajetória, sim, tô batendo aqui, né? Nessa trajetória, depois que eu entrei na Wizard, eu percebi assim que era um mercado que era inesgotável. Franquias é um negócio sensacional. Ninguém consegue me tirar essa veia do franchising, que hoje, assim, conversávamos atrás, nos bastidores, né, falando sobre o franchise, sobre as franquias, sobre o que promove, o que é bom, né, e o que te aperta. Então, nesse mercado, eu saí dali do grupo da Wizard, eu passei para outras empresas de marketing, que era a NW Media. Depois eu fui para assumir a gestão de uma empresa que chamava Brasil Treina. Dessa gestão, eu passei por uma direção de um grupo, que foi a minha primeira experiência como diretor de uma empresa. E eu assumi a direção do Grupo VA, que ficava ali no Vale do Paraíba. Então, era lá em Taubaté. A minha missão ali era chegar a 300 unidades. Nós estávamos ali na época com 25 unidades apenas. Então, era 300 unidades. Era empresa do quê? Era uma holding. Então, tinha empresas de educação, alimentação, várias coisas. Automotivo. Na época, tinha até uma marca que chamava The Voucher. Lembra da época do Groupon? Lembro, do Peixe Urbano e tal. E aí lançaram essa marca também. E nós alcançamos. Ali eu trabalhei durante 4 anos. Aí me mudei para lá. Então, mergulhei de cabeça. E trabalhei por 4 anos. Alcançamos esses objetivos. Nós chegamos aí a 400 unidades ao longo aí desses 4 anos. Então, foi muito, muito rentável e muito prazeroso também, né, alcançar o seu objetivo com essas estratégias. E aí eu fui convidado para atuar no IGA, na Escola de Gastronomia. A Escola de Gastronomia estava iniciando a operação de expansão no Brasil, uma empresa multinacional. E aí o desafio era esse: olha, nós vamos expandir agora através de investidores do Brasil. Foi quando me convidaram. Então, eles precisavam de um brasileiro para fazer esse trabalho. E foi aí novamente. Então, lembro como se fosse hoje, assim, praticamente como começando uma empresa. Então, lembro que eu entrei na empresa, me deram uma sala, um computador, né, toda a estrutura. E eu lembro que eu abri o computador e falei, bom, e agora? Criei uma pasta. Bom, é isso. Agora vamos para cima. E foi muito prazeroso, porque a gente tinha ali um mercado muito amplo, que era uma escola de gastronomia, não tinha posição no Brasil ainda, e ao longo de mais 4 anos nós chegamos a 100 unidades. E hoje você ainda está lá, no IGA? Hoje eu presto consultoria apenas. Consultoria só. Porque eu acho que assim, essa questão de gastronomia sempre teve uma vertente, né? Todas as profissões sempre existiram. Só que dependendo do que acontece na mídia, uma sobe, outra desce, uma mal falada, outra bem falada e tal. E aí começou a história do MasterChef, né? Aí é o Jacan, é o Olivier Anquier, é o tatuado lá, como que ele chama? Fogaça. São as meninas lá, não sei o quê. Então deu um up na gastronomia. E aí você dando ali na frente disso, ajuda a movimentar o processo. Sim. E você falou que quem era o garoto propaganda? Era o Jacan. Era o Jacan. Então assim, não tem Ele virou o embaixador, né? O embaixador da marca, já tem 6 anos. Então, ele é uma pessoa extremamente boa, ele é muito bom naquilo que faz, ele é íntegro pra caramba, né? O pessoal adora ele, né? Aquele jeitão dele, do tompeiro e tudo mais. E ali o trabalho eu fiz foi até chegar a pandemia, né? E como você falou do Lucão, durante todo esse processo eu estava tentando ser pai, e a gente não conseguia. E aí quando veio a pandemia... Aí você ficou mais tempo em casa. e aí veio o Lucão. E aí, nesse momento, eu decidi dar uma pausa na minha vida profissional. Falei, olha, não tem muito o que fazer. Uma coisa que foi muito legal, uma experiência muito legal, foi que o presidente do grupo, do IGA, ele chegou quando estourou a pandemia, um pouquinho antes, né? Foi em março que de fato, né, dia 19 de março de 2022,
E em novembro, ele comentou com a gente que ele tinha vindo da Europa. Ele falou, olha, vamos nos preparar, porque tá vindo um negócio esquisito. Esquisito lá da China, né, daquela região. E nós começamos a nos preparar sem entender o que ia acontecer. E quando estourou, de fato, né, eu falei, olha, mandou todo mundo para casa, aquele caos, aquele negócio esquisito, né, que nunca ninguém já tinha vivido. Ele fez uma live com todos os franqueados. Na época, nós já estávamos já em 180, porque são cinco países, né, em operação. E ele falou, olha, a partir de hoje, nenhuma unidade vai ser cobrada de royalty. Ele falou, nada, zero royalty. E enquanto a pandemia perdurar. Pelo menos teve essa visão, né? Sim, para mim foi muito legal. E por que eu tô comentando isso? Para o empresário que ouve, para ele se preparar. Por uma pandemia? Não, pelo amor de Deus. Pra alguma coisa, né? Mas se preparar para alguma coisa. E foi o que ele falou, e ele sempre falava em todas as reuniões, desde 2000 eu entrei lá em 2016, desde 2016, olha, eu tenho uma empresa sólida, eu não vendo fumaça, eu sou tranquilo, então a empresa é forte, a empresa tem um caixa financeiro. E quando ele falou isso aí, quem imaginava que a gente ia ficar 2 anos? Né? Assim, eu participava, assim, eu praticamente pensava que falava, isso aí vai demorar 4 meses, 5 meses. Todo mundo imaginava, né? Foi 2 anos nesse limbo estranho. E durante 2 anos ele não de fato não cobrou nenhum franqueado. Tá? Então isso, todo empresário ele tem de se preparar financeiramente para o pior. Sim. É o que eu falo às vezes, assim, eu não gosto de falar, eu não uso, eu evito palavras negativas. Tanto é uma cultura minha aqui na empresa e tal. E tanto é que todo mundo fala reserva de emergência. Sim. Eu não gosto de usar o termo de reserva de emergência. Porque se você cria uma reserva de emergência, o que vai acontecer para você usar sua reserva? Alguma emergência. Uma emergência. O que é a emergência? É bater o carro, é alguém ficar doente, essas coisas, né, que não são legais. Então eu sempre falo para você ter uma reserva de oportunidade. A reserva é a mesma, você vai deixar no banco de qualquer jeito. Sim. Só que ali você está esperando uma oportunidade, não uma emergência. Sim. Então você muda o foco. Então se você é um empresário, né, você que está aí assistindo e pretende criar uma empresa, acho que o primeiro foco, o primeiro ponto é você ter um caixa. Você não pode começar uma empresa sem caixa. Sim. Você tem que fazer uma projeção. Bom, em 1 ano, se eu não vender nada, eu vou precisar de quanto? Eu vou precisar disso. Só que daquilo que você vende, sempre separar 1, 2, 5, depende de quanto você quer separar, para fazer a sua reserva de oportunidade. Fazer a sua reserva. E nessa, imagina assim, uma empresa que o IGA tinha quantos anos já de existência até 2020? 20 anos. 20 anos. Durante 20 anos, o cara guardando X% do faturamento. Quanto ele já não conseguiu guardar? E que foi o que fez ele segurar esse tempo sem cobrar o royalties dos franqueados. Sim. Então, assim, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que já pensa lá na frente, consegue ter isso daí. Agora, aquele cara que não tem reserva, aquele cara que vai na loucura, não consegue e quebra. Como muita gente quebrou. Sim, e como muita gente cresceu na pandemia. Sim, sim. Né? Então, é muito importante ter essa reserva de oportunidade. É muito importante. Então, quando chegou essa época, eu tinha essa reserva de oportunidade. Então, decidi curtir aí meu filho durante esse período. É um período aí sabático que eu me permiti para poder curtir. Então, sabático e domingático, né? Porque 2 anos... 2 anos, sim. Ali. Então, mas assim, o pessoal fala assim, mas e nos negócios? Cara, nos negócios eu não sei, mas eu vi a primeira vez que o meu filho deu um pulinho com os 2 pés, sabe? Eu vi a primeira vez que ele sorriu, eu vi a primeira vez que ele falou. Então, eu tava ali pertinho dele. Então, isso para mim não tem valor. E eu sabia que existia um prazo para isso. Existia um prazo. Eu não ia ficar para sempre ali. Obviamente que isso aí é utópico, né? Puxa vida, é um sonho não fazer nada e ficar só curtindo a família. Mas eu sei o quanto que eu posso ainda produzir, eu sei quando eu posso ajudar as pessoas. Sim. Porque hoje a gente está falando assim, no passado a gente tinha, quem tinha terra, quem tinha terra tinha poder. Né? Depois veio as indústrias, quem tinha indústria. Hoje é conhecimento. Quanto mais conhecimento você compartilhar, melhor vai ser, porque a impressão que eu tenho, bom, você deve conhecer muito mais do que eu, Tony, que é quanto mais você compartilha, mais você recebe. E mais você aprende, né? E mais você aprende. Porque é engraçado, quando você está falando, você está explicando alguma coisa, você se obriga a lembrar de alguma coisa, se você não lembrar, você vai ter que pesquisar aquilo para poder passar. Exato. Né? Então você sempre acaba aprendendo nisso, nesse movimento. E quando falar sobre se passar, eu vou falar, e se eu soubesse? E se eu soubesse de muitas coisas que sei hoje, puxa, teria sido muito diferente. Eu tive na minha vida, eu vou falar de 2 gerentes que foram assim...
dois mentores. Uhum. Dois mentores que foram, assim, divisores de água para mim. Um dos mentores, ele tinha muito conhecimento. Sabia de tudo sobre franquia, quais eram os processos, mas em momento algum ele se preocupou com um legado e em passar todas as informações para mim. Era só para ele que sabia. Tanto é que eu chegava, puxa, ó, me ajuda com isso. Olha, isso aqui eu vou pensar e aí depois eu te falo. Mas nunca era assim, ó, vamos resolver junto, deixa eu te passar junto. E eu trabalhei com ele durante 2 anos. E, puxa, eu gostava dele porque algumas coisas eu sempre entregava. Depois eu tive um outro parceiro, que era um outro mentor. Vou até falar o nome dele, que é o Osnir. O Osnir, eu trabalhei com ele 2 anos também. Mas os 2 anos, para mim, foram como 10 anos. Uhum. Porque ele chegou para mim e falou, olha, tudo que eu souber aqui, eu vou te passar. E era impressionante, Tony. Assim, a experiência que eu tive com ele foi de passar tudo para as pessoas mesmo. Então, tudo que ele fazia, e não, assim, ó, parece até brincadeira, mas assim, não é só as coisas boas, porque a gente não vai só coisas boas. Né? Então, tem os momentos ruins, tem os momentos que a gente tem a dificuldade, mas quando você consegue compartilhar até mesmo as dificuldades, olha, não faça isso, ou então, não faça isso, eu acho que é muito pesado. Faz de um outro jeito. Olha, eu fiz isso e aconteceu isso. Tá? E hoje eu posso afirmar assim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que quando eu comento alguma coisa, não é porque eu sou melhor ou porque sei mais, não, é porque eu vivi aquilo. A minha preocupação é essa, eu quero passar para o meu investidor, passar para o meu parceiro aquilo que eu já vivi. Que é muito mais fácil falar para você, olha, eu fiz isso e não deu certo. Mas não é que eu li isso em algum livro, eu ouvi alguém falando, não, eu vivi isso. Sabe? Por exemplo, teve uma empresa, bom, acho que vocês podem cortar depois, se for o caso também, falar sobre marketing no pão, no papel de pão. Tá? Nós trabalhávamos numa franquia e o pessoal falou, olha, vamos fazer um marketing no pão. Primeira coisa que eu fiz foi, olha, vamos trabalhar com a franqueadora primeiro. Só que antes de trabalhar com a franqueadora, deixa eu entender. O pão, quando você compra o pão, o que você faz? Você come o pão. Eu nunca parei assim para ver, pelo menos, tá? Eu vou falar bem assim, Luiz, tá? Eu nunca parei para ver o que está escrito na embalagem do pão. Então, eu acho que o investimento nesse negócio não acho que vai ser tão viável. O resultado não é tão atrativo. Mas podemos fazer. Mas primeiro, deixa eu fazer. Então, eu faço o primeiro investimento e tento o que é o negócio na franqueadora. Então, muitas vezes eu fiz isso nas franqueadoras que eu atuei. Olha, comece com a franqueadora, porque depois é mais fácil você falar para o franqueado. Franqueado, eu testei, não deu certo aqui. Quer testar? Eu acho que você tem que dar a oportunidade. Você já dá o caminho para o cara e fala assim, sim, eu acho que funciona assim, acho que não funciona. E faz o que você acha melhor. Exato. Porque hoje, o grande diferencial do negócio, é como você pode chegar num lugar sem antes saber de como chegar. E esse é o papel da franquia. É o papel da Master. Né? Porque eu acho que é aí que eu como franqueado, é um trunfo que você tem de querer ir para algum lugar e saber para quem perguntar. Você não precisa sair no mercado perguntando. Você tem a sua Master lá. Você vai e pergunta. E aí o cara vai te direcionar. Então, fazendo parte de uma franquia, você tem algumas regalias. Essa acho que é uma delas, né? Super, super. As pessoas são os amigos, né? Geralmente o pessoal que já me conhece pergunta, e qual que é a melhor franquia? Eu falei, puxa vida. Depende, né? Exato, porque eu sempre busco direcionar a pessoa para, olha, é interessante você ter identificação com o negócio. Dá um pause. Presta atenção agora, você, que a gente vai entrar num assunto aqui, você que pensa em abrir uma franquia, você que já sonhou alguma vez, Cacau Show, Dunkin' Donuts, McDonald's é caro pra caramba. Além da mídia, Alpha Graphics, VLB, como que chama? ZL3, né? LZ3. Então presta atenção agora, nesse momento, marca aí esse ponto no vídeo, que o nosso amigo aqui, Zen, vai falar pra você o que ele acha das franquias. Legal. Olha, se você tá buscando uma franquia, primeira coisa, identificação. Luiz, mas eu só quero colocar dinheiro. Ok. Mas você tem algum tipo de identificação com o negócio? Porque eu acho que franquia, negócio, eles vão além só do valor. É um negócio interessante, é um negócio rentável, mas é gostoso você ter gosto por aquilo que está fazendo. Então se identifique com o negócio. Depois, verifique como que está o mercado daquele negócio. Está saturado, se não está, se tem vaga ainda para você entrar ali. Tá, e tem outra informação, por exemplo, se faz fit aí com o pessoal. Por exemplo, olha, eu gosto muito de
eu vou inventar alguma coisa, sabe? Bem hipoteticamente falando, mas eu quero uma franquia só de feijoada. Quantas pessoas gostam de feijoada e quantas pessoas não gostam de feijoada? E aí, começa a identificar isso. Bom, não, eu já tenho negócio e vou só escalar o negócio. Ok, que negócio que é o seu negócio? Como que é? Você já tem todo esse processo feito? Não, não tenho. Então, vou partir para uma franquia. Legal. Então, vamos lá. Identificou qual que é. Vamos partir para agora para entender qual que é o seu capital. Qual que é o capital que você tem para poder investir nesse negócio? Porque franquia assim, né? Quando eu fui pegar a franquia, antes de montar isso aqui, eu nem pensava em franquia, eu fui buscar uma franquia fora. Eu fui ver Cacau Show, eu fui ver Boticário. São assim, franquias muito mais caras, né? Você tem que, algumas delas, você tem que fazer uma avaliação para entrar, né? Qualquer pessoa que entra. Sim. E eu fui entender como funcionava isso daí. E tem franquias assim, desde 5 mil reais até franquia de 10 milhões de reais. Depende do seu bolso que você quer fazer. Sim. Mas acho que o principal é você ter. Não precisa entender do negócio, mas gostar daquilo. Exato. Por exemplo, eu não entendo de chocolate, mas eu acho legal o processo da venda do chocolate e tal, então eu vou me interessar. Porque imagina se eu vou fazer uma franquia de, sei lá, agricultura natural. Porra, é legal eu como consumidor, mas eu não gosto de fazer aquilo. Então, deu um problema, eu vou querer abrir mão do negócio. Exato. Então, quando chegar nessas adversidades, a pessoa vai começar a pesar sobre isso. Então, o mercado de franquias ele vai ser sempre o melhor, para mim, independente de qualquer tipo de cenário. O mercado do franchise ele já cresceu muito, ele já passou por muita coisa, passou por vários governos, passou por pandemia, e ele se manteve. Obviamente que, assim, olha, nem toda franqueadora é preparada e nem todo franqueado é ruim. Tá? Tem ali, tem como você medir melhor esses resultados. Então, através de uma estratégia que você utiliza para poder alcançar o resultado, você tem, de fato, o objetivo seu, que é ter a sua franquia, que é ter o seu negócio. Então, quando você fala, Luiz, qual seria a franquia ideal? Qual que é a sua identidade? Puxa, eu gosto muito da área de alimentação. Bom, alimentação tem infinitas marcas. Qual que é a sua limitação financeira? Uma limitação financeira é até 100 mil reais. Ok, vamos trabalhar em cima desses 100 mil reais. Só que 100 mil reais não pode ser a taxa de franquia. Ele tem que ser o investimento, ele tem que ser o equipamento, ele tem que ser a estrutura, tem que ser, sabe, a capital de giro, tem tudo isso. Então, é isso que eu sempre direciono às pessoas. Gosta do negócio, tem sucesso? Tem sucesso. Ok, então vamos partir para o investimento? Então, avalio isso aí para poder apresentar melhor isso aí dentro dessa expressão, né? Quando eu fui buscar essa questão de franquia, a gente foi visitar a fábrica da Cacau Show, lá na Castelo. Sim. Já foi lá? Sim. Aquele espaço lá. E aí um cara, lá não sei quem que era, falou assim, porque você tem que ter um ponto, eles analisam o ponto que você leva para saber se vale a pena colocar ali. Sim. Aí o cara falou assim, sabe como que a Cacau Show escolhe um ponto para fazer uma loja? Eu, não, como? A gente imaginando que fosse assim, porra, sério, um monte de processo. Tá falando, não, onde tem um boticário. Onde tem um boticário, abre uma Cacau Show. Porque se tem um boticário, tem um movimento e é o mesmo público. E o oposto também é válido. Onde tem um Cacau Show, abre um boticário. Né? Aí depois ele falou isso brincadeira, mas é verdade, porque assim, as duas participam do mesmo público. Sim. É o mesmo processo ali. E se você prestar atenção hoje na rua, tem que estar aí para hora, se estiver andando na rua, dá uma olhadinha, você vai ver, tem um boticário e tem um Cacau Show do lado. Muito similar a isso, nós temos também uns gigantes aí da alimentação, que é BK e McDonald's. Sempre. É o mesmo público, só que é diferente. Né? Conhece a história da latinha da Coca e da Pepsi? Sim. Que colocaram uma do lado da outra para ver quem vendia mais? É o mesmo processo. Às vezes a gente tem medo de que o concorrente do lado vai tomar o nosso público. Só que vai agregar. Né? E partindo dessa mesmo princípio, quem que tentou entrar nesse mesmo viés aí junto com BK e McDonald's foi o Bob's. Bob's, eu não sei se a galera sabe, mas o Bob's ele é brasileiro, né? Uma franqueadora aqui no Rio de Janeiro. E cresceu muito, tem mais de 800 unidades. Mas eles também tiveram a intenção deles era chegar aí perto desses gigantes e cresceram demais. Mas para isso já tem todo um histórico por trás. Quando você fala para mim a franqueadora ela tem de ter uma característica que é, olha, selecionar de fato os franqueados, isso teria de ser uma regra para todas as franqueadoras. Por quê? Você tem de avaliar mesmo. Porque o que você está trazendo para sua rede vou colocar aqui entre aspas, um sócio. E o sócio ele é bom tanto na parte boa quanto na parte ruim. E eu preciso ter um sócio forte, um sócio consolidado dentro da minha rede. Porque eu não quero que ninguém feche.
Então, essa ideia do negócio é quando a gente seleciona o franqueado para entender qual que é a capacidade financeira, qual que é a capacidade dele de raciocínio lógico, de persistência. Porque tem isso também. A pessoa não vai trabalhar o tempo todo ali. Ou, olha, tem franquias que você não trabalha, que você é só investidor. Tem franquias que você pode ser um operador, para franquias, sabe? Tem todos os negócios, né? E da mesma forma que o franqueado escolhe a franquia que ele quer, ou a franquia também vai poder falar, porra, você cabe aqui para mim, ou você não cabe aqui para mim. Cacau Show, poxa, Cacau Show passou de 4.800 unidades. E foi rápido, né? Sabe? É inegável o sucesso. É inegável. Puxa, Luiz, mas tem algumas dificuldades enfrentando? Todo mundo está enfrentando dificuldades. Então, assim, imagina que são mais de 3.000 franqueadoras que tem no Brasil. Como você comentou no início, olha, tem franquias de 5, tem franquias de graça, tem franquias de 1 milhão, franquias de 5 milhões, como é o do McDonald's. Então, vai muito do seu interesse, do seu perfil e potencial financeiro. E tem algumas coisas, cara, que você olha assim e você fala, por que eu não pensei nisso antes? Tem umas franquias pequenas, que eu não sei o nome, mas é um cara que ele tem como se fosse um carrinho de pipoca. Ele vende coxinha, bolinha de queijo miniatura nas entradas de metrô. Não sei se você já viu. Não vi esse. Não. O cara tem um carrinho, fica naquela lâmpada incandescente quente, que mantém o negócio quente. Ao invés do cara comprar pipoca, ele compra a coxinha. Então compra um pacote, um copinho de coxinha, 12 coxinhas, paga sei lá quantos, 5 reais, 10 reais. Aí, ao invés de comprar pipoca, vai pro metrô. Geralmente o cara tá com fome e compra. E é assim, e num ponto de enorme fluxo, que é a porta de entrada do metrô. Imagina o metrô 5, 6 horas da manhã, quanta gente não passa ali comprando coxinha. Sim. E eu já vi, assim, 3 carrinhos desse na mesma entrada de metrô. E não dá conta. Então, assim, é uma franquia barata. Para você fazer uma coxinha, você não investe muito no material. E rende, né? Tá. E aí tem que ver qual que é a disposição da pessoa. Porque por mais que seja um negócio barato, ele tem uma operação meio... Trabalhosa. Né? De repente o cara pode ser investidor, colocar as pessoas para trabalhar, ou ele vai trabalhar, depende do bolso do cara. Né? Tudo vai do risco, é isso que a gente analisa na LZ3. Quando a pessoa vem para mim e fala, eu quero comprar uma franquia, mas eu tenho aqui uma dificuldade, eu quero ser só um investidor. Então o que a gente busca aqui é atender o cliente da seguinte forma. Quando você quer ser investidor, a gente avalia a capacidade financeira e o quanto que ele pode suportar essa operação. Porque mesmo sendo investidor, dependendo da operação... comentou dos negócios pequenos, eles tendem a dar muito mais trabalho como investidor. Por quê? Eu dependo de uma pessoa o tempo todo. Eu não consigo colocar 2 funcionários em uma barraquinha de meio metro. Então eu tenho que deixar um só lá. Mas se esse cara faltar? E o segundo turno? A gente viu bastante aquelas quiosques de chocolates também. Então, quantas pessoas tem ali dentro? Se a pessoa falta, como é que vai ser a capacidade do investidor de ficar trocando essa pessoa? Porque a gente sabe que existe uma rotatividade no mercado. E, infelizmente, é natural. Mas quanto mais a gente puder preparar esse momento, vai ser mais proveitoso para o investidor. Exatamente. E franqueado. E se hoje o nosso querido jovem mancebo que está lá assistindo o nosso querido podcast quiser tirar a dúvida com você, você fala, porra, Luiz... O que eu faço, cara? Eu tenho uma grana aqui e quero investir em franquia. Como que ele entra em contato com você? Entre em contato com a gente através do Instagram. Nosso Instagram é lz3.consultoria. Ou então através dos telefones que estão também dentro da bio. Então, lz3.consultoria. Isso. Aí você vai falar com o Luiz Zen. Vai lá, troca uma ideia com o cara, ele é zen, ele vai mandar você fazer uma respiração, vai fazer lá uma concentração, e aí você vai tomar a sua decisão de qual franquia comprar. Exatamente. Uma das coisas que sempre brinco comigo é que é difícil me ver nervoso. E, de fato, eu acho que o meu nome vem bem dessa característica, porque é muito difícil me tirar do prumo, assim, sabe? E é bom você que trabalha com isso, dando consultoria para esse pessoal, você é o cara que tem que estar mais calmo do que todo mundo. Porque eu preciso entender qual que é a necessidade dele. Então, alguns clientes entram em contato com a gente e falam, puxa vida, que agora eu tô desesperado, vai acontecer isso, deu esse problema. Essa semana, inclusive, bem recente, tem um cliente que ele é novo no franchising, começamos agora a expansão dele, e ele já teve um baita de um problema jurídico, e ele falou, Luiz, e agora? Porque eu tô com um problema nisso, que tem que pensar nisso, aquilo, outro, qual que é o jurídico? E aí, o que eu mandei para ele? Bem-vindo ao franchising. É assim que funciona. É só o começo. E vai ser sempre assim. Você vai ter assim muitas vitórias, muitas conquistas e algumas coisas você vai ter que dar uma penalizada assim para poder entender como é que é o seu processo, que é natural de crescimento. Né? Assim como nossos ossos crescem, eles racham e tudo mais. Assim como os músculos crescem, eles fazem assim. Sempre tem alguns pontos de ruptura que são interessantes no negócio. E quanto mais você cresce,
maiores são os problemas, mais diferentes são os problemas, você sempre vai ter, vai depender de onde você está. Sim. Se você é pequeno, você é problema de pequeno. Se é grande, você é problema de grande. Pronto, é assim. Mas o crescimento, ele vai acontecer. Ele acontece. E o que eu sempre coloco na LZ3 é, vamos crescer de forma que ele seja sustentável. Ah, Luiz, mas sustentável é crescer uma unidade por mês? Olha, não sei. Depende do negócio dele. E dependendo do negócio dele, ele não está pronto para crescer uma cada 2 meses. Ele está pronto para crescer uma cada 3 meses. Ou então ele está pronto para crescer 20 por mês. Então eu já tive momentos que nós crescemos 18 unidades dentro do mês. Outro momento, vou até falar aqui do Márcio Leitão com a BMZ, nós crescemos aí 25 unidades dentro de um mês. Assim como no IGA crescemos 1 unidade no mês. Então tudo vai da estrutura, de quanto você suporta isso, porque para o franqueador é muito gostoso ter lá a sua taxa de franquia recebida e mais gostoso ainda você ver a sua empresa crescendo. Porém, você precisa dar uma estrutura para esse cara. Não adianta você crescer 20 que fechar 15. Não. Né? Então tem que ter um projeto. Então a ideia aqui nossa é sempre essa estratégia assim com o resultado. É isso, muito bom. E você que está aí já adorando esse conteúdo, porque é uma coisa muito importante, quero dar uma dica para você. Este querido livreto, Diego, pode pôr na 2 aqui, aí mostra também o Luiz ali. Olha, Luiz, que bonito esse livro. Esse livro aqui foi escrito por essa pessoa que vos fala, em cooperação com outras pessoas, mas aqui se você quer aprender a lidar de uma forma interessante, inteligente, energeticamente bacana, com o seu dinheiro, com a sua comunicação, é só adquirir este livro que está nas melhores livrarias do Brasil e do mundo. Quiçá, quando a gente chegar em Marte, também vai estar em Marte essa comunicação. Inteligência competitiva aqui para você. Legal. E chegando já agora nos epígrafos da nossa comunicação aqui do nosso querido podcast, Luiz Zen, e se você soubesse hoje, e se você soubesse há 5 anos, 10 anos, talvez um pouquinho antes do Lucão nascer, se você soubesse o que você sabe hoje, o que você teria feito de diferente? Puxa, se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que faço hoje. Por exemplo, eu teria compartilhado muito mais conhecimento. Eu teria alcançado melhores resultados. Eu teria performado melhor do que aconteceu há 10 anos. Mas hoje que você já sabe o que você sabe e sabe que você não sabia o que você hoje sabe, ainda dá tempo de você fazer isso. Dá tempo. É por isso que agora eu entrei nesse viés aí mais forte ainda. Então, o nosso crescimento está sendo constante. Nós temos aí um crescimento hoje, está na casa aí dos seus 15%, 20% por mês, então é um número bem expressivo para um crescimento. E nós estamos crescendo também em número de pessoas. Querendo ou não, o Luiz em Lenoy, né? O Luiz ele não consegue fazer tudo sozinho, apesar da sua experiência. Então eu tenho um time todo que me colabora com esse crescimento. Então esse crescimento, essa nova performance da LZ3, ela tem posicionado de uma forma diferente no mercado. Bom, muito bom. Senhoras e senhores, estamos aqui com essa figura que é o Luiz Zen, dando aqui dicas sobre franchising, sobre franquias, que na verdade é a mesma coisa, só que franchising é mais bonito falar, bonito, né? Muito mais bonito. É melhor você falar assim, eu vou fazer um franchising do que vou fazer uma franquia. Mas é a mesma coisa. E outra, agora tá tendo a ABF lá no Center Norte, que vai até sábado, né? Vai até sábado. Essa feira hoje já é tida como a maior do mundo, são mais de 450 franqueadoras expondo. O evento tá lindo, tá lindo. Muitas pessoas, assim, hoje eu estive lá, assim, eu me encantei com o tamanho do evento que tá nesse ano. E todos os anos eles têm um crescimento considerável. Esse ano, para você ter uma ideia, cresceu em 3 mil metros o espaço da feira. Então tá, assim, gigante. E muitas oportunidades para você poder dar um pulo lá. Ele acontece até sábado mesmo, vai até 8 horas da noite. Poxa, não perca esse momento. Então você que está aí no Instagram, porque esse nosso canal aqui, ele vai pro ar na semana que vem, essa gravação. Então, cara, quando estiver vendo a gente aqui, já passou BF, filho, já era. Você vai participar em 2026. Isso. Mas você consegue entrar em contato com o Luiz. Certamente você tem aí um portfólio de várias empresas para indicar para esse pessoal. Sim. E você pode também consultar o site da BF, você pode fazer o que você quiser. O importante é se movimentar para fazer alguma coisa em prol seu benefício, em prol do mundo também. E para você, empresário que não veio na ABF agora esse ano, pode ser
que no próximo ano você venha como expositor. E eu estou aqui para isso, para poder fazer o seu negócio ter a sua estratégia com o resultado de crescimento da sua empresa. Olha que pitch. Ele nem falou que ia fazer um pitch aqui no final, já meteu um pitch aqui. Então, se você quer vir como expositor, vai lá no Instagram do Luiz Zen, lz3.consultoria. lz3.consultoria. Já fala com o Luiz, de repente o cara vem já com stand bonito e tal. Vai fazer um trabalho bem feito ali, já vai crescer ainda mais a empresa dele. Legal, muito bom. Luiz, para a câmera da verdade, a câmera número 3, diga aí seus últimos... Suspiros. Seus últimos suspiros. Vamos falar último suspiro porque vai ficar muito dramático, mas as suas últimas palavras de motivação para aquela pessoa que está ali e quer seguir o ramo da franquia. Gente, todo negócio ele tem as suas vertentes para o bem e para o melhor. Não deixe de investir, não deixe de acreditar no negócio, não deixe de acreditar em franquias, porque o negócio ele só tende a crescer. E hoje você está tendo oportunidade, você está tendo a oportunidade, porque hoje você pode falar, se eu soubesse, e hoje você já sabe o que é o mercado de franquias e aonde pode buscar mais informação. Então, vem falar com a LZ3, que nós estaremos aqui, prontos para atender. Olha, eu vou resumir, mas na verdade eu vou traduzir o que ele te falou. Você não tem desculpa para não fazer nada. Você não tem mais. Você tem onde buscar informação, você conhece o Luiz, onde você pode ter um apoio. Então é só você se movimentar. Não importa que você não tem grana, ele vai dar um jeito de arranjar uma franquia que caiba aí no seu bolso, né? Ele vai te ajudar a manter, a criar um sonho, a criar um negócio, a criar uma perspectiva de vida. Que às vezes o cara fica assim, poxa, o que eu vou fazer, né? Não quero trabalhar aqui, não quero trabalhar lá, tem preguiça de fazer isso. Mas se você quer um empreendedor, você tem sangue na veia e quer fazer o negócio crescer e acontecer, procura quem já te dá esse caminho. E o Luiz é uma pessoa que pode fazer isso por você e por todo mundo. É isso aí. Certo? Certo. Obrigado pelo convite novamente. Que Deus abençoe aí o canal, que seja um canal de muita comunicação, né, muita informação e coisas boas aí para todos que estão curtindo. Muito aí. obrigado. Então, esse é o nosso intuito. Segue, compartilha, manda um abraço, pinta, borda, faz o que você quiser e distribui esse vídeo para todos os seres humanos da face da Terra. E se você conhecer algum extraterrestre, também pode mandar, que ele vai gostar. Sejam todos muito bem-vindos nesse podcast. Já adianto, sejam todos muito bem-vindos no próximo podcast e em todos que a gente quiser. Um beijo, um abraço e até a próxima. E se eu soubesse. Luiz, muito obrigado. Obrigado, obrigadão. Valeu. Diego, TKS Operante.